Sinal marcou 6h30, o Felipe Melo vai nos trazer as notícias do esporte. Vamos começar com Copa Sul-Americana e a participação de brasileiros, né, Felipe? Bom dia. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. Para todo mundo do Pulo do Gato, isso aqui é a parte do futebol ou a parte policial? Nossa, Pedro Campos que escolhe. Futebol, o Corinthians passou, né? Futebol, o Corinthians passou, avançou contra o Universitário ontem, 2-1, jogo tenso, complicado para o Corinthians, já tinha um histórico de alerta, de confusão, antes do jogo também, um alerta antes do jogo, o Corinthians até com o perigo de não ir jogar, né, por falta de segurança, quase 80 mil torcedores do Universitário, tudo por causa de um ato racista de um preparador físico na primeira partida em que eles acharam injustiça a justiça brasileira prender o preparador físico do time peruano por racismo na Neoquímica Arena. E os torcedores tomaram as dores. Acharam que foi uma injustiça a prisão de um membro da comissão técnica da equipe que praticou um ato racismo em outro país. E aí, por isso, ameaçavam a violência. Né? Ameaçaram a violência. Tudo errado. E o Corinthians foi, e na bola venceu nas duas partidas, né? Jogou melhor na Neoquímica Arena, ontem fez o resultado fora de casa, e aí o garoto Rian, que acabou fazendo o gol do Corinthians, da vitória do Corinthians, acabou fazendo uma comemoração mais calorosa por tudo que envolveu a partida, e aí confusão, polícia em campo, 5 jogadores expulsos, enfim. Mais um caso lamentável de Copa Sul-Americana, que envolve também o futebol sul-americano, quando a gente fala, Libertadores, não tem jogo fácil, é difícil, enfim. E também envolve muito isso também, a pressão que existe em jogos desse tipo. E a Conmebol não faz nada, nunca faz nada, né? O Luxemburgo alertou, né, depois do jogo, falou, olha, ele não devia ter feito essa comemoração, a gente precisa tomar cuidado, né? Ele deu um recadinho aí. Mas o próprio ambiente antes da partida, a própria Conmebol não garantiu a segurança dos jogadores do Corinthians, com né? O ônibus da polícia, chegou aí com o ônibus da polícia? O Corinthians foi escoltado, né? Enfim, é uma situação de guerra num jogo de futebol. E normalizam isso. Normalizam isso. Não, porque Libertadores, Sul-Americana é diferente mesmo, é assim. Lembra na época que o policial tinha que ficar atrás do escanteio para evitar que o jogador fosse atingido por pilha, celular. Né, Felipe? Vamos falar a verdade, aqui também não é nada diferente, né? Essas mas entre torcidas. Mas a impressão que eu tenho é que é bem pior. O Brasil é talvez o menor dos problemas em relação a isso, principalmente ao racismo, né, no futebol sul-americano. Bom, o Corinthians venceu, passou e é isso que importa. O Corinthians vai enfrentar o Newell's Old Boys, time da Argentina, na próxima fase de oitavas de final da Sul-Americana. Quem também venceu foi o América Mineiro, na bola, 5-1 contra o Colo-Colo. Passeou o time do Wagner Mancini, né, que foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians e agora na Sul-Americana avançou de fase, perdeu a primeira partida por 2-1 e ontem venceu por 5-1 e está garantido nas oitavas de final. E aí teremos um duelo brasileiro, Bragantino e América Mineiro. Então teremos um duelo brasileiro na próxima fase da Sul-Americana. Hoje tem o jogo do Botafogo contra o Patronato. Botafogo e Patronato às 7 horas da noite. O Botafogo venceu a primeira partida. O time argentino é um time pequeno da Argentina, vai jogar aqui no Rio de Janeiro contra o Botafogo para tentar ali uma classificação. Vai ser muito difícil porque a vantagem do Botafogo é de 2 gols. Mais alguma coisa a acrescentar, Felipe? Hoje é um dia meio que sem jogos de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Um jogo só da Sul-Americana, mas tem Série B do Campeonato Brasileiro. E a Série B tá bombando, né? E Série B, como todos sabem, com transmissão da Band. E hoje, olha, muitos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tô abrindo até a tabela aqui para a gente encontrar. Ontem tivemos o empate da Ponte Preta contra o Juventude, 0-0, um jogo da Série B. E hoje tem Atlético Goianiense e Mirassol, às 7 da noite, Novo Horizontino e Londrina, às 7 da noite, ABC e Guarani, às 9h30, Sport e Vitória. Olha que grande duelo do futebol nordestino, 9h30 da noite. Avaí, Sampaio Correia, 9h30 da noite. E também às 9h30, Ceará e Vila Nova, os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, como eu falei, Ponte Preta e Juventude 0-0, Chapecoense 1, Ituano 0, Tombense 2, CRB 1, jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol feminino. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela.
Notícias sobre o Mundial Feminino de Futebol que tem o Brasil estreando na próxima segunda-feira, Felipe Melo. E amanhã, Pedro, é a abertura do maior evento de futebol feminino do planeta. Então amanhã, dia 20, em Auckland, na Nova Zelândia, teremos a cerimônia de abertura do torneio, do primeiro jogo da competição, também previsto para amanhã acontecer. E a seleção brasileira já desembarcou em Brisbane, cidade sede na primeira fase da Copa do Mundo, e o primeiro treinamento do Brasil será nesta quarta-feira, às 4 horas, no horário local. Bebinha, artilheira da Era Pia, falou sobre o sonho de disputar o Mundial. E vendo hoje até onde eu cheguei, agradeço muito a ela por ter nos ouvido, né? Eu e minhas amigas da minha cidade. E sou muito grata por onde eu cheguei, por ter acreditado até o final. Ela acreditou, ela contou que quando criança jogava com os meninos, se destacava, enfim, que lutou muito pelo esporte, pelo futebol feminino na escola dela e que agora chegou, né, onde ela queria, chegou na seleção brasileira na disputa do Mundial. Pia vai ajustar os últimos detalhes nesta semana porque segundona, às 9 horas da noite no horário local, tem jogo contra o Panamá, a estreia da seleção brasileira feminina. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos.